Deus não criou o mal como pessoa, mas como instrumento de justiça. Criou o mal como um estado, uma condição que se encontra-se em um sistema. Ele não criou o mal como um ser ativo, mas nas condição estacionária inativo. Mas no momento em que os anjos pecaram, foram enviados imediatamente ao estado do mal e se tornaram malignos. Assim, os anjos caídos se tornaram-se pessoas do mal, mas eles não poderiam estar em qualquer lugar depois de seu julgamento. Eles deveriam ser presos no lugar do mal, o inferno, mas antes deveriam aguardar no Hades, na parte chamada abismo. Enquanto outros permaneciam nas regiões celestes, seu domicílio, no caso que está em Efésios 6:10. Já os homens, antes da queda, foram criados mortais, e o instrumento de juízo, em caso de desobediência, seria a morte. A morte foi criada da mesma forma que o mal. A morte deveria ser instrumento de juízo para os homens, como o mal veio a ser para os anjos que pecaram contra Deus, assim como o mal, a morte foi criada em estado quando os homens pecaram, assumiram aquele estado de morte e se tornaram-se homens mortais e serão lançados no mesmo lugar do mal, o qual foi preparado para o diabo e seus anjos, que seria o lago de fogo. Se o homem não tivesse comido do fruto da árvore do bem e do mal, seria eleito nas mesmas condições em que encontra hoje, depois de aceitar o sacrifício de Cristo, em seu lugar de crer no Senhor Jesus Cristo. Se comesse do fruto da árvore da vida, passaria a experimentar uma natureza divina, conhecendo o amor de Deus para com os homens, através de Cristo. O homem comeria da árvore da vida e se tornaria eterno e santo como os anjos eleitos que não pecaram na ocasião da rebelião do próprio luzeiro, que seria o Lúcifer. Mas como não aconteceu, precisamos da confirmação da eleição. Somos salvos, mas o trabalho pastoral deve ser este, sempre pronto para fazer os seus discípulos lembrarem as coisas relacionadas à sua salvação e eleição, temendo o diabo que ostenta, e diz em 1 Tessalonicenses 3:1-5. Mesmo que tenhamos grande conhecimento da Bíblia, a doutrina da salvação deve ser lembrada. Esse é o grande milagre da sã doutrina. Devemos lembrá-la à nossa igreja, aos nossos discípulos. E isto é agradável ao Senhor. Os cultos da exposição da palavra na igreja produzem a comunhão e o temor a Deus. Todas as congregações que não cultuam são fracas na hora da tribulação. A exposição da doutrina é para a confirmação e eleição, é cálcio para os ossos espirituais. A confirmação na verdade é o mesmo que a confirmação na sã doutrina, que é Cristo. Aleluia. Como diz em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Aleluia. Esta é a palavra de hoje. Para ficar bem claro, o mal começou a existir quando começa a rebelião no céu, e a morte começa a existir pela desobediência do homem. Glórias a Deus. Just